Boa tarde, estamos de volta aqui direto do terceiro Salão do Livro Político, recebendo aqui uma honra de ter aqui ao nosso lado o professor Boaventura de Souza Santos, um dos intelectuais mais importantes, mais ativos, mais contundentes em atividade no mundo, que nos honra aqui com sua presença. Muito obrigado, professor Boaventura. Lembrar que quem passar aqui pelo salão, que está acontecendo no Tucarena, na rua Monte Alegre, vai poder comprar o último livro do professor lançado no Brasil, que é A Difícil Democracia, foi lançado pela Boitempo, e aqui ele está com desconto excepcional de 30%. Então quem passar pelo Salão do Livro Político, que prossegue até a próxima quinta-feira, terá a oportunidade de comprar esse exemplar. Professor, eu mais uma vez agradeço a presença do senhor, muito obrigado, e eu começo perguntando o seguinte: como é que o senhor está vendo a situação brasileira nesse momento? Começo por uma pergunta mais direta, né? A presidente da República, Dilma Rousseff, sofreu um impeachment com base numa regra não aplicada antes a nenhum outro presidente que passou pelo cargo, e agora a grande discussão no Brasil se a gente tivesse eleições diretas, nós estaríamos descumprindo a Constituição brasileira. Como é que o senhor analisa isso? Quer dizer... Não, eu acho que não dá para entender a situação brasileira, não dá para ir com legalismos estritos, porque realmente o que houve foi um golpe institucional, supostamente feito na vigência de uma lei democrática, de uma Constituição democrática, mas não tendo havido crimes de responsabilidade que tivessem sido provadas. Eu penso que provavelmente o que nós assistimos no Brasil foi que talvez a política mais honesta da América Latina foi impedida pelos políticos mais corruptos da América Latina. Isto ocorreu em democracia. Se ocorre em democracia, é porque a democracia foi sequestrada por antidemocratas. E, portanto, a situação neste momento é uma situação de limbo institucional, em que, de alguma maneira, o que nós estamos a assistir, mesmo esta discussão agora sobre a chapa Temer-Dilma, certamente devia ter sido discutida inicialmente e não agora. Portanto, tudo parece que não é possível nós nos basearmos em argumentos jurídicos muito estritos para podermos definir a situação brasileira, apesar de estarmos numa situação realmente muito complexa, porque é aquela situação de crise profunda nas democracias, quando dos três órgãos de soberania, o único que parece estar a dar ordens neste momento e a decidir as coisas é aquele que não foi eleito democraticamente, o Judiciário, o Sistema Judiciário. E, portanto, há uma politização do Judiciário, uma judicialização da política, e isso, naturalmente, normalmente anuncia alguma turbulência e, portanto, uma situação de alguma instabilidade. Vamos ver como é que as coisas vão. Agora, professor, em entrevista recente, o senhor disse que acreditar que houve uma intervenção extrema no Brasil. O senhor acha que tudo o que aconteceu no país no último ano tem interesses externos também envolvidos? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Aliás, hoje a gente vê que o intervencionismo externo, e neste caso é bom chamar o nome, os bois pelo nome, o imperialismo norte-americano, a intervenção norte-americana aqui no continente, ela não se dá através da imposição de ditaduras militares, mas através de uma democracia, de uma substituição de uma democracia de mais alta intensidade, mais redistributiva, por uma democracia de baixíssima intensidade. Uma democracia que seja amiga dos interesses dos Estados Unidos, que são fundamentalmente os interesses dos recursos naturais e os geoestratégicos deste país. O Brasil era um país que tinha que ser neutralizado, porque era uma potência democrática, emergente, no âmbito dos BRICS, que juntamente com a Rússia, com a China, com a Índia e a África do Sul, estava a tentar criar uma alternativa ao sistema hegemónico dominado no comércio internacional pelo dólar americano. A economia norte-americana, porque é uma economia extremamente endividada, com 20 trilhões de dívida pública, dos quais 6 estão na mão dos chineses, portanto, não se pode atacar os chineses, o que se pode é tentar eliminar os seus amigos, neutralizar a Rússia, que é o que tem sido feito, a própria União Europeia tem apoiado e cooperado com isso, e neutralizar o Brasil. A reação, nunca tinha assistido, eu, na minha vida já longa, assistido aqui um presidente eleito
poucos meses depois se peça o seu impeachment. Isto não existe, sobretudo quando os sinais eram mais que fracos de que havia razões, crimes de responsabilidade, que seriam os únicos que podiam justificar. Houve, obviamente, uma intervenção externa. Aliás, sabemos que os irmãos Koch, que são grandes capitalistas e forças conservadoras nos Estados Unidos com fortes interesses no petróleo, que têm vindo a financiar organizações aqui no Brasil, aquelas que em 2013, algumas delas, foram das mais virulentas contra o governo da Presidente Dilma, porque fundamentalmente era quase um sacrilégio para eles que o pré-sal não estivesse no mercado internacional e, portanto, acessível aos interesses das multinacionais norte-americanas. E, portanto, essa intervenção existiu aí. A receita é global. Nós, em Portugal, entre 2011 e 2015, sofremos a mesma receita: é a destruição das leis trabalhistas, é a privatização da saúde, da educação, da previdência. Mas, obviamente, estas intervenções só têm efeito se houver colaboração interna. Portanto, não podemos dizer que foi apenas uma intervenção externa. Houve também muitos erros políticos que se cometeram pelas elites políticas dos governos anteriores e também os últimos, e isso tudo foi uma mistura que se transformou numa mistura muito tóxica, da qual, naturalmente, os brasileiros estão a sofrer as consequências. Onde o senhor acredita que errou o campo progressista, a esquerda brasileira, e o campo, de certa forma também, o campo progressista da América Latina ou da América do Sul, porque há uma reação conservadora meio generalizada na região, né? Onde é que o senhor acha que... Foi governar à moda antiga com alguns objetivos novos. Portanto, governar num sistema político que não foi reformado, governar com os mídias completamente oligopolizados, que também não se fez uma reforma, governar com coligações contra a natura, entre partidos de esquerda e partidos de direita, portanto com as oligarquias, governar à moda antiga para que todos ganhassem, e portanto foi uma situação muito conjuntural, em que todos pudessem ganhar. Portanto, os ricos ainda ganharam mais do que nunca, os lucros do Banco Itaú e do capital financeiro continuam a dominar este país, e uma pequena migalha, digamos assim, pode ser para a Bolsa Família. O modelo de desenvolvimento foi aquilo que nós chamamos o neo-extrativismo, foi fundamentalmente um modelo que vem mais na ligação, na continuidade do colonialismo, que é recursos naturais e não industrialização. O Brasil, aliás, sofreu nos últimos 13 anos alguma desindustrialização, porque o impulso foi exatamente no setor primário e, portanto, foi a ideia de que era possível governar o país com outros objetivos, mas à maneira antiga. A maneira antiga obrigava a uma série de concessões e a uma série de modos de governar que, num momento qualquer de fragilidade do governo, do partido governante, elas viriam à tona. E foi por isso, e fundamentalmente, que estes governos entraram em crise. Eles assentavam em grande medida no preço das commodities, dos produtos, dos recursos naturais, que até antes, mas a partir de 2009, começam a fazer uma descida, o impulso do desenvolvimento da China retrai-se, e a partir daí a situação já não pode ser ganha-ganha, quer dizer, para algum ganhar tem outros que perder. Portanto, para que o país pudesse continuar a fazer distribuição de renda no Bolsa Família, que era significativa, apesar de muito pouco comparada com tudo aquilo que a classe dominante iam ganhando, era preciso realmente alterar o sistema tributário, era preciso que os ricos pagassem. Simplesmente os ricos tinham obtido, inclusive do governo, a garantia de que não haveria nova tributação, que não haveria reforma fiscal e que, portanto, não haveria justiça fiscal. E, portanto, o Estado deveria ter que se endividar, é o que acontece no Brasil. O Brasil tem as taxas de juros mais elevadas do mundo, ou das mais elevadas do mundo. Neste momento, 7,9% do PIB vai para pagamento dos juros da dívida. Nenhum outro país tem uma incidência do juro da dívida tão grande. Porque é que ela é grande? Basicamente pela força do capital financeiro interno. Não estamos a falar do capital financeiro externo. O capital financeiro interno tem muito poder na gestão política. O senhor acha que o fato da esquerda ter aceitado governar de uma forma antiga, que também não é um problema só daqui, aconteceu também na Europa, mas voltando aqui ao caso brasileiro, o senhor acha que ter aceitado este jogo explica o fato de, neste momento, com uma reforma tão radical, trabalhista, previdenciária, com o governo
tão rejeitado não se conseguir levar para ruas mais gente, né? Os protestos estão aumentando de intensidade, mas eles parecem ainda muito aquém do necessário para que as ruas sejam capazes de influenciar o jogo político, o que está acontecendo no país. Você acha que tem uma relação direta entre esses? Tem. Eu acho que nos últimos 13 anos a esquerda distraiu-se. Dominando o governo, pensava que dominava o poder social. Não dominava, dominava o governo. A direita ia preparando as medidas que viriam depois, quando se consumasse o golpe institucional. Não sabemos se estas medidas que vieram logo no dia seguinte foram escritas em escritórios de advocacia de São Paulo ou de Washington, mas a verdade é que estavam preparadas. A direita foi-se preparando, não é? E, portanto, criou, com o oligopólio dos mídias, teve realmente a possibilidade de criar uma desinformação massiva. O Brasil, os brasileiros são dos países do mundo que passam mais tempo na televisão, 4 a 5 horas por dia. Se ela estiver dominada pelo oligopólio dos mídias, obviamente que assistiram a toda uma demonização da esquerda, sobretudo do partido governante, e, portanto, a esquerda foi apanhada de surpresa e houve um momento de paralisia, digamos assim, da resistência. Por outro lado, é preciso ver que as medidas que foram implementadas não chegaram ainda ao bolso das famílias. Quer dizer, muitas destas alterações que estão na agenda, algumas que já foram promulgadas, não tiveram aquelas consequências ainda que as classes populares no Brasil vão sentir daqui a 2, 3 anos, se não houver uma interrupção deste processo. Nessa altura é natural que as classes populares, os movimentos organizados, possam obviamente voltar a vir para a rua. Também é preciso ver que os partidos, e sobretudo os partidos de esquerda, esqueceram-se da rua nos últimos anos, ou seja, começaram a fazer uma luta fundamentalmente institucional, refugiaram-se no institucional. Aliás, no governo da Presidente Dilma houve na parte inicial um distanciamento grande em relação aos movimentos sociais. Aliás, sou testemunha disso no Fórum Social Mundial, logo no início do governo da Presidente Dilma, onde de facto se notou nitidamente que os movimentos sociais não iam ter aquele protagonismo que tinham tido no processo anterior. E, portanto, perdeu-se um pouco essa base de apoio e, no fundo, foi pedido aos movimentos sociais o apoio quando já era tarde demais, quando havia muita gente desiludida, quando, de facto, a Presidente Dilma, de quem sou amigo, organizei a visita dela a Coimbra, a Portugal, no meu centro, pessoa por quem tenho muita estima, mas a verdade é que na parte final do governo dela e, sobretudo, através do Ministro Levi, ela teve que implementar medidas que iam totalmente contra o seu programa. Isto criou muita confusão na cabeça das pessoas e, portanto, vai levar tempo a clarificar. Os processos sociais são assim. A greve de 28 de abril já foi significativa, as manifestações em Brasília foram significativas também no Rio. Vai haver infiltrados, provocadores, que vão provocar violência, mas acho que há uma riqueza, penso eu, que está a emergir no Brasil, e a unidade não está a vir dos partidos, está a vir dos movimentos sociais, da rua, e a Frente Popular, o Brasil Sem Medo. Eu penso que são movimentos e articulações de movimentos que estão a tentar organizar o setor popular para, de uma maneira pacífica, na rua, fazer pressão sobre as instituições para reverter quanto antes este processo. Agora, professor, o senhor tem se declarado muito animado com a experiência recente em Portugal, dessa união do Partido Socialista Tradicional com a Frente de Esquerda. O que tem ali de novo que a esquerda mundial, de certa forma, pode aprender? O que ali há de diferente? Não, eu como costumo dizer, como trabalho já há bastante tempo, eu já aprendi muito do Brasil. Eu comecei a aprender já há muitos anos, mas em termos de democracia, quando vim começar a fazer os meus trabalhos sobre o orçamento participativo em Porto Alegre, aprendi muito como é que a democracia representativa se podia enriquecer com a democracia participativa, com a experiência de Porto Alegre, e penso que a Europa aprendeu bastante disto. Bem, se calhar agora estamos numa fase em que há duas aprendizagens que devíamos ter. Primeiro, eu acho que em nenhuma situação partidos de esquerda se deviam unir com partidos de direita. Se não há condições para governar à esquerda, é melhor que a esquerda esteja na oposição. Portanto, esta é a minha posição, foi exatamente isso que tentámos, depois de 4 anos de governo extremamente conservador e reacionário, aplicando as mesmas medidas que estão a aplicar aqui, porque o sistema é universal, é um neoliberalismo global,
As esquerdas tiveram uma segunda ideia, que eu penso que também é notável e que é muito importante de salientar, foi de ver que realmente há 40 anos, no caso português, porque antes foi a ditadura, as esquerdas dividiram-se muito e mostraram muito as suas divergências, com muito sectarismo. Os comunistas nem sequer consideravam que o Partido Socialista era de esquerda, consideravam que era de direita, mas perante a ameaça dos conservadores chegaram à conclusão que era bom distinguirmos aquilo em que a gente converge e aquilo em que a gente diverge. O Partido Comunista é contra a NATO, o Partido Socialista é a favor. O Bloco de Esquerda é contra a NATO, o Partido Socialista é contra. Mas não é disso que vamos governar o país. Vamos governar o país com um programa perfeitamente organizado, com medidas muito concretas, que vão basicamente eliminar a contínua degradação das leis de trabalho, a privatização da Previdência, o sucateamento do sistema de saúde, repor salários dos funcionários públicos, evitar despedimentos, não haver mais privatizações, um pouco mais de justiça fiscal e, a partir daí, esse é o nosso acordo. E esse acordo não tem que ver com as outras questões em que a gente diverge. Portanto, é exatamente o momento em que isso é uma inovação e realmente hoje eu passo a vida na Europa e no mundo por onde vou, as pessoas perguntando com curiosidade, têm vindo a Portugal, tentar saber. Neste momento, daqui a 15 dias estarei em Espanha com o Podemos, em que estamos também a pedir a opinião como é que pode ser. Estas soluções, devo dizer, porque a minha experiência diz-me que as soluções não se transplantam, quer dizer, o que é possível num país não é possível necessariamente noutro. O sinal que está aqui é este, é que as esquerdas, a esquerda, na qual me coloco, estou mais próximo do Bloco de Esquerda, certamente, que do Partido Socialista, nós sempre fomos muito sectários e muitas vezes polarizámos entre os amigos e despolarizámos com os inimigos. Sentimos-nos muito mais confortáveis com a classe dominante e levámos a nossa polarização com aqueles que deviam ser nossos aliados. É tempo de polarizar com os inimigos, os adversários, e despolarizar entre os possíveis aliados. No Brasil, neste momento, não me parece que a nível de partidos isto esteja a ocorrer, ou que possa ocorrer. O que me parece é que está a ocorrer ao nível dos movimentos sociais. Aqui no Brasil há uma espécie de sombra do Lula e do lulismo, né? O senhor acha que, diante dessa, quer dizer, o Lula é uma figura muito maior do que a soma de todas as outras partes. O senhor acha que isso, de certa forma, dificulta esse diálogo ou deveria facilitar esse diálogo? Dificulta. Quer dizer, dificulta na medida em que o Presidente Lula, a pessoa pela qual tenho grande estima e até amizade, sendo ele candidato e sendo a única figura a que o PT pode apresentar, significa duas coisas. Primeiro, não há renovação do PT, não há outras lideranças. Em segundo lugar, sendo o Presidente Lula, e se for a governar como governou até agora, não vai haver nenhuma renovação. Eu penso, aliás, que uma fração talvez pequena da direita, mas uma direita inteligente, até talvez goste que o Presidente Lula volte a ser Presidente do país para destruir de uma vez para sempre o mito Lula. Porque, obviamente, as condições não são aquelas em que ele governou, se não houver uma reforma política, se não houver uma reforma dos mídias, se não houver uma reforma fiscal, se não houver tudo aquilo que nós pensamos que é necessário, bem, provavelmente vai poder fracassar. Obviamente que nem se põe em causa que, sendo ele um bom candidato, não possa ser um candidato. Temos é que ver hoje o que isso significa. Significa muita vantagem, o país está-se a polarizar de uma maneira extremamente preocupante, de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro, quer dizer, quem é que podia imaginar que esta fosse a polarização do país? Perante isto não há opção, obviamente qualquer pessoa de esquerda, mas devemos ver os custos que isto tem, e, portanto, o que era necessário, eu por todo lado que vou, como sabe, viajo muito no Brasil, estive ainda recentemente em Belo Horizonte, em Ouro Preto, venho de Porto Alegre, tenho no Rio. Uma coisa que eu acho é que o PT perdeu a juventude. Eu falo muito com jovens, com rappers, porque eu próprio escrevo letra de rap, portanto tenho uma circulação enorme com eles. Não, o PT não lhes soa bem, não os atrai. Quando, aqui há 20 anos, era a juventude se sentia mobilizada exatamente por isso. Um partido que não atrai a juventude, outros partidos de esquerda estão a fazê-lo, sei lá, me parece, talvez muitas vezes mais até o PSOL que o PT, apesar de eu historicamente sempre estive muito ligado ao PT, isso para mim é preocupante e, portanto, acho que as lideranças do PT devem ter isso em consideração,
porque este é o momento da verdade, quer dizer, não faz sentido continuarmos com paninhos quentes e dizer não fazer nenhuma crítica porque vamos favorecer o adversário. Bem, se a gente continuar a não poder fazer críticas para não favorecer o adversário, vamos cometer os mesmos erros. É o problema que temos agora na Venezuela. Não é? Professor, na esteira da crise de 2008, surgiram vários movimentos que depois se estruturaram de alguma forma como movimentos políticos eleitorais. O caso do Podemos, que tem uma experiência ainda muito restrita de governança, mas do Syriza, que se mostrou um fracasso, de certa forma, em certa medida, quer dizer, enfrentando os mesmos dilemas. Eu pergunto, senhor, olhando esses movimentos, dá para acreditar que dali vai nascer uma nova forma de atuar na política, ou eles estão fadados a repetir os mesmos erros da esquerda tradicional? Não, eu não sou fatalista, quer dizer, eu, como toda a gente sabe, eu sou um otimista trágico, quer dizer, eu vejo as dificuldades, mas tem que haver uma alternativa e elas estão a surgir. É o que eu chamo a sociologia das emergências. Elas vão ali, surgem acolá. Agora, Portugal, por exemplo, quem é que poderia esperar que Portugal viesse com uma inovação política? Se dizia sempre que do Portugal não pode haver nenhuma inovação. Bem, temos uma inovação política. Aprendemos muito com o Syriza, porque o Syriza foi para a confrontação com a União Europeia e a União Europeia decidiu humilhá-los. E foram humilhados, e o Alexis Tsipras, pessoa de quem sou amigo e porque tenho muita consideração, está a realizar uma política totalmente contrária àquela pela qual ele foi inicialmente eleito. Portanto, essa fracassou. Nós, em Portugal, procuramos aprender. O Podemos é um processo mais poderoso, porque é um partido diferente, que nasce num outro contexto, muito diferente do próprio Syriza, com uma lógica de que eu vou falar daqui a pouco, que são os partidos de tipo novo, que são movimentos e que assentam muito internamente na democracia participativa, círculos de cidadão, quem é que decide as agendas, quem é que decide os candidatos, deixam de ser as elites burocráticas dos partidos e passam a ser os círculos de cidadãos, onde uma nova relação entre militantes e simpatizantes é criada. Mas com muita dificuldade, como se vimos agora no segundo congresso de Vista Alegre do Podemos, onde o velho veio ao de cima. As divergências aumentaram extraordinariamente. Ganhou uma linha com a qual, aliás, eu me sinto bastante identificado, mas penso que há muito que fazer. O curso de verão, exatamente no Escorial, é para discutir que possibilidades é que há, na medida em que as bases do Partido Socialista Espanhol, ao elegerem o Pedro Sánchez nas primárias, mostraram que eles querem um Partido Socialista mais à esquerda e mais capaz de fazer alianças com a esquerda e não com a direita. Portanto, o que é que está a emergir na Europa? É que as esquerdas estão a começar a entender-se e a aliar-se entre si. Isto é que é o novo. Portugal consegue esta solução. Dizia-se no início que nem um ano durava, agora já toda a gente diz que vai durar pelo menos 4 anos. Portanto, é esta a emergência que eu estou a ver. E esta tem potencialidades. Agora, vamos ver como é que ela vai avançar, porque, obviamente, estamos num sistema de capital financeiro internacional não regulado. Veja, por exemplo, Portugal a crescer mais do que qualquer outro país da Europa. O desemprego a baixar a níveis de 1990. O déficit público a diminuir menos de 2%. Fazendo tudo contrário ao que o neoliberalismo estava a dizer em Portugal e está a dizer aqui, não é? Mesmo assim, as agências de notação de crédito continuam a colocar os bondes portugueses no lixo. Portanto, uma atitude política, obviamente, porque é uma solução de esquerda e o capital financeiro não gosta de soluções de esquerda. Portanto, é um processo muito contraditório e vai levar algum tempo. Só há uma possibilidade, é que aquilo que surge agora em Portugal possa surgir noutros países, que são maiores. Agora é a experiência do Corbyn, né? O Jeremy. Exatamente. Jeremy Corbyn é também uma experiência, é claro que neste momento há muitas forças internacionais a prejudicar isso. Eu acho que os jihadistas estão, de alguma maneira, a tentar impedir uma solução de esquerda na própria Inglaterra. Portanto, há forças internacionais muito escondidas. Portugal também, obviamente, ganhou com o Brexit, obviamente, porque os burocratas da União Europeia, da Comissão Europeia, deram-se conta que, finalmente, mais 2 eleições contrárias à União Europeia, eles perdem o emprego, porque desaparece o euro. Então aí começaram a ter um pouco de cuidado e começaram, vejam que o Sr. Schäuble, que é o Ministro das Finanças da Alemanha, que dizia que os portugueses, enfim, eram preguiçosos, agora diz que o Ministro das Finanças português é o Ronaldo das Finanças. Quer dizer, não podemos levar a sério estes grandes técnicos, porque são políticos, praticamente, e políticos de baixa qualidade, é meu entender. Não é?
Professor, na conferência que o senhor fará daqui a pouco, o tema é democratizar a democracia. O que exatamente significa? Não, o que eu vou defender é o seguinte, é que nós estamos num momento que é muito curioso de analisar 100 anos depois, do momento em que nós, no mundo, na Europa e depois em todo o mundo, tivemos dois grandes modelos de transformação social, a Revolução e o Reformismo. E os dois queriam atingir o socialismo, mas por vias diferentes, um por via democrática, outro por via de ruptura. Bem, começámos o século XX com esses dois modelos, começamos o século XXI sem nenhum deles, quer dizer, a Revolução não está na agenda e a democracia está a não poder se defender dos antidemocratas, como é bom exemplo aqui do Brasil. O que eu vou propor é que a gente tem que revolucionar a democracia e democratizar a revolução. Bom, acho que temos que fazer uma junção entre o impulso revolucionário e o impulso democrático, e é essa a minha proposta que vou fazer. Isso obriga, naturalmente, a uma reforma política e a uma transformação profunda dos partidos existentes e dos movimentos. Professor, agradeço muito a presença, agradeço quem nos acompanhou. Estivemos aqui com o professor Boaventura de Souza Santos, nessa parceria entre a Carta Capital e a Fundação Perseu Abramo, nessa transmissão ao vivo. Lembrar que a gente continua aqui até a quinta-feira, ainda passará muita gente interessante por aqui, entre elas o ex-ministro Ciro Gomes. Quem tiver, ainda dá tempo ainda de chegar aqui para assistir a palestra do professor Boaventura. Professor Boaventura, foi uma honra realmente recebê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, tive todo o gosto. Muito obrigado.